preparação do evangelho. Então todos esses instrumentos, todos esses elementos aqui, são elementos que vai lhe proporcionar uma boa defesa, né? Para que quando você sair ao ataque, você está bem aparelhado defensivamente. Então diz assim, revestido de toda a armadura de Deus, né? Duas coisas devem ser conhecidas pelo lutador espiritual, que se destaca nesse versículo. Em primeiro lugar, o crente deve conhecer a armadura de Deus, que é o equipamento pessoal de guerra. O texto inicia com um convite revestivo. A palavra revestir dá a ideia de vestir, né? Revestir, vestir sobre outra vestimento. Hoje o significado da expressão é vestir de novo. Entendo que nessa luta espiritual é necessário mais que as armas próprias do crente, que são válidas, mas incapazes de vencer os inimigos, ou esses inimigos. Por isso o convite é revestir-vos não da nossa armadura, mas da armadura de Deus. A palavra armadura está no original grego como aplanofia, ou aplanoplia, ou aplanofia, como vocês querem aí trabalhar com ela, que inclui todas as armas. Não só um tipo de armamento, mas todas as peças do armamento. A lição que aprendemos aqui é que o crente, para lutar, precisa estar devidamente equipado. Então eu preciso estar equipado com essa arma, eu preciso estar equipado com essa indumentária para poder lutar contra esse inimigo aí das nossas almas. E revestido de toda a armadura de Deus para poder firme estar contra as astutas ciladas aí do inimigo. Em segundo lugar, o lutador precisa conhecer as astutas ciladas do diabo, como diz aqui no versículo 11, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. O lutador precisa conhecer as astutas ciladas do diabo. A expressão astutas ciladas podem ser explicada por outros termos que ajudarão a elucidação do texto. O que é cilada? O que é que está no original em relação? Olha, fique atento em relação às astutas ciladas do inimigo, né, do diabo, digamos assim. E aí o que é que o texto traz aí? A palavra grega para cilada é metodia, ela é método, é uma forma, né, que o inimigo trabalha para que a gente possa cair, né, na sua cilada, no seu engodo, digamos assim. Então metodia quer dizer métodos. Astuta cilada pode ser traduzida por métodos artificiosos, isto é, em meios de engano. Portanto, a palavra metodia de Satanás, o crente tem a planopia de Deus. Esses artifícios são ciladas perigosas que surgem com os ares de inocências, mas que são preparadas para pegar de surpresa o crente desprevenido, tanto na esfera física, moral, material e espiritual. Então aqui, irmão, cilada, ela está dentro desse plano aqui original, né, da sua palavra, que é metodia, é um método, é uma espécie, digamos assim, de um artifício que o inimigo trabalha para que possa, né, alcançar o seu objetivo, que é derrotar o cristão, que é derrotar o seu inimigo. Um exército, quando ele quer vencer uma área, uma guerra, digamos assim, né, eles usam alguns métodos e ele usa algumas ciladas, digamos assim, cilada nesse sentido aqui de método. Eles mandam uma pessoa aí primeiro, ele observa a área, se puder ele fotografa, ele filma, ele observa como é a entrada, como é a saída, como os soldados se mantêm naquele local, em que momento há uma mudança de turno. Então eles se aparelham de todos esses métodos para que quando eles deem um bote, eles tenham sucesso, né? Que a sua ação venha redundar em vitória. Então não vão de qualquer jeito. Então o inimigo também é assim. E esses métodos, irmãos, que ele usa aí, como nós colocamos aqui, esse método, ele quer nos atingir na esfera física, na esfera moral, muitas vezes é com doença, muitas vezes é envergonhando a pessoa, muitas vezes de forma material, humilhando a pessoa e, consequentemente, de forma espiritual. Então, para poder ficar firme contra as astutas ciladas, os métodos do diabo. E a gente vê aqui que o nosso inimigo é o diabo, Satanás. Isso aqui a gente deve deixar bem claro quem é o nosso inimigo. Capacitação. Para que possais estar firme, o verbo
poder tem uma conotação especial nesse versículo. Ele tem a ver com capacitação espiritual para a batalha. A igreja é o quartel-general onde o soldado de Cristo é preparado e capacitado para a batalha. Então nós precisamos fazer parte desse exército, desse quartel-general e estarmos devidamente equipados, né, com esses aparatos. O campo de batalha, ela é espiritual, né? Olha o que é que o texto, né, vai trazer para a gente. Porque a nossa luta primeira aqui, ele vai dizer, não é contra a carne, não é contra pessoas. A gente vê igrejas lutando contra a igreja, a gente vê pastores indo para a internet falar mal de outro pastor. Isso não é verdade. Principalmente esses pastores renomados, eles esculhambam, herege, é isso, é aquilo outro, e colocam uma igreja contra outra, um ministério contra o outro. Que Deus esses homens servem? A gente se pergunta. Que luta é essa contra eles mesmos? O que está acontecendo no meio da igreja? Se é que é igreja de Deus. Será que é igreja de Deus? Será que esses homens servem de fato a Deus? Eu tenho minhas sérias dúvidas, mas eu não quero entrar dentro desse meandro, dessa milindre aí, para a gente se atentar. Mas observe, se a vida desses homens não é lutando, não é se degradando, não é falando mal da sua igreja, do seu ministério, e por aí vai. Não. Quem é o inimigo? Né? A Bíblia vai dizer aqui, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que a luta não é contra pessoas, não é contra o irmão, a irmã, o pastor, o presbítero, o diácono, o patrão, a patroa. Não, irmão, a nossa luta, a Bíblia vai dizer aqui, é contra o diabo, ele que é o nosso adversário, não é contra o sangue, né? Não é contra a carne, é contra os principados, contra os poderes, principados e potestades, os poderes que estão acima de nós. Os poderes que estão numa e outra. Onde é esse campo de batalha? Olha, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa região espiritual. É a região onde os anjos habitam, né? Onde Deus habita. Eu sei que Deus ele está em todo canto, né? Em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. Mas essa região espiritual é onde tudo acontece. É onde as batalhas espirituais são travadas, né? E é ali que tudo acontece, né? É ali que tem um planejamento do inimigo para que futuramente ele venha e se materialize aqui. Portanto, o que é que ele diz aqui? Bom, agora eu conheço que meu inimigo não é o meu irmão, não é o meu pastor, não é meu presbítero, não é minha esposa, minha noiva, por aí vai, patrão, quem quer que seja. Bom, quem é o meu inimigo? Satanás, o diabo, a antiga serpente, né? Aquele que está desde o início corrompendo, né? O acusador. Né? Onde é que essa luta é travada? Região material, região espiritual. Em algum momento ela vai se materializar. Doença, desemprego e tantas coisas que pode ser indício que nós estamos passando por uma luta espiritual. Uma guerra espiritual. Portanto, o que é que ele diz aqui agora? Portanto, o que é que eu devo fazer? Versículo 3. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, ficai firme. Olha só, irmão. Dia mau. O dia mau da batalha. Para que possa resistir no dia mau. O dia mau não precisa ser especificamente 24 horas, mas pode representar aquele dia, a hora, o minuto, em que somos surpreendidos com doenças, tentações, circunstâncias inesperadas, etc. Para que possamos resistir nesse dia mau, precisamos estar alerta, tomando posse das armas espirituais que nos capacitam para a resistência. Veja, dia mau. O que é o dia mau? Pense comigo. Dia mau, irmão, a gente pode considerar como aquele dia que parece que tudo está dando errado. A gente costuma dizer assim, rapaz, parece que hoje eu levantei com o pé esquerdo. Tudo, botei comida no fogo, queimou, o fio se levantou, não sei quem se levantou, o patrão se levantou, e é um dia terrível. Então, esse dia, a Bíblia diz que ele é um dia mau. Pode ser minutos, pode ser horas,
pode ser um dia, 2 dias, enfim, mas é o momento que o inimigo se levanta e diz assim: hoje nós vamos trabalhar em cima desse indivíduo para derrubar ele da forma que a gente puder. Então, esse dia é considerado, que a Bíblia diz, o dia mau. É o dia que a gente pode ser surpreendido, o dia que o inferno se levantou. Então tem isso em mente. O que é o dia mau? É o dia que o inimigo se levantou de forma mais ferrenha, mais astuta, que ele colocou todo um arsenal em cima da gente para poder nos derrotar. Mas a Bíblia diz o seguinte: nós somos vencedores. Ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é sua e nem minha armadura, a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter vencido, nós vamos vencer. O dia é mau, o dia é ruim, o dia é turbulento, atribulado, perturbado, né? O dia cheio de ação de Satanás Mas o que é que permanece aqui? Vitória. Olha só, e depois de ter vencido tudo, permanecer firme. O que é permanecer firme aqui? Permaneça na sua posição. Permaneça dentro desse contexto de que você está, digamos assim, que você voltou para sua posição de guarda. Você não abriu a guarda, mas você voltou para sua posição original. Né? Lembre do soldado, você é um soldado, eu sou um soldado, e como soldado eu preciso estar, né, atento no meu campo de batalha. Eu venci, então agora eu posso dormir, deitar, não sei o quê. Não, isso tudo nós fazemos naturalmente, não é isso. Mas é você estar atento, não achar que o inimigo acabou, foi embora, não volta mais. Volta sim. Lembre que a Bíblia diz que ele anda, né, rugindo feito um leão feroz, procurando a quem possa tragar. Então ele foi vencido ali, mas ele não se deu por derrotado, por perdido. Ele vai voltar. Ele vai voltar, vai continuar voltando, sempre voltando, até o dia da sua derrota final. Mas enquanto isso não acontece, que Cristo bote todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e destrua de uma vez por todas, nós precisamos voltar. É isso que o texto diz aqui: depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Volte para sua posição original, sua posição de guarda, sua posição de defesa. Lembre-se sempre que essas armaduras que a gente vai observar aqui, a sua maioria é armadura de defesa. Nós não precisamos sair daqui para destronar Satanás e fazer tantas coisas que a gente observa. Não, que as pessoas dizem aí. Não, olha o material que é. É só a gente olhar o material que é. Os materiais que são, a sua maioria esmagadora, material de defesa. Ou seja, está pois firmes, inabaláveis, posição de guarda, de soldado. Eu lembro, irmão, que aqui eu moro aqui próximo aqui da praia de Ondina, e próximo à praia da Ondina tem um local que é um local de pedra, assim, bem assim, numa faixa do mar. E nesse local a erosão abriu um buraco na pedra, né, na pedra. Então ficou uma cratera muito grande. Então o que a gente fazia quando a gente era menor? A gente ia para esse lugar, esperar a onda bater, passar pelaquele buraco ali, e a gente ficava na boca do buraco esperando a pancada da onda subir para pegar a gente. Então a gente se posicionava, todo mundo ficava firme e dizia: olha, vem a onda, porque era uma pedra muito grande, e no meio dessa pedra tinha um buraco, mas uma cratera mesmo enorme, de mais de 3 metros de diâmetro. Então nós ficávamos em posição de firme. Lá esse lugar chama Buraquinho, para quem não conhece, não é o buraquinho lá de Lauro de Freitas não, mas é aqui próximo à Praia da Ondina, né? E era ali que nós, quando queríamos uma ação maior, nós íamos para esse lugar e ficávamos na posição firme, e alguém dizia: olha, vem a onda. Então a gente segurava de tudo que era jeito, e de repente a onda vinha, pá, passava pelo aquele buraco e nos alcançava, e a gente tombava para um lado. Imagina, só tinha pedra no local, mas a gente estava lá. Então a gente sempre estava firme, esperando esses ataques do inimigo. Deixe eu correr aqui para poder, e havendo feito tudo, ficar firme, como o texto diz aqui. A designação das armas. Que armas são essas, né? Armas defensivas para o corpo. Cinto da verdade, né? Couraça aí da justiça.
pés calçado na preparação do evangelho, para as mãos o escudo, para a cabeça o capacete da salvação, para a boca a espada do Espírito, né? Então ele vai trazer aí as armas, né? E você pode observar aí que a maioria delas, como eu costumo dizer, são armas defensivas. Não sei se você já pensou sobre isso. Porque parece que o soldado está indo lá atacar e destronar. Não, ele está esperando a ação do inimigo, só que ele não está esperando de qualquer jeito. Ele está esperando prontamente com seus aparatos, que a Bíblia vai trazer aí, né? Estai, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Cinto da verdade. O texto literal é cingidos com a verdade. O cinto é a peça que cinge, isto é, que segura ou prende as roupas à cintura. Significa que todas as roupas espirituais que usamos devem estar com a verdade. Usa-se no armamento romano um cinto para prender a couraça e o resto da roupa. Esse cinto vinha cheio de pedras semi-preciosas e era usado com muito orgulho pelo soldado. A finalidade do cinto era prender os pontos dos vestidos, deixando livres as pernas para o soldado, que assim podia se movimentar, né? Então esse cinto ele segurava praticamente todo o aparato do seu corpo, né? Ele era uma peça de suma importância. Veja que ele está em primeiro lugar, está, pois, firme, cingido-vos com a verdade e vestido a couraça, né, da justiça. Então esse cinto ele pegava aqui nessa parte de baixo da cintura e ele prendia muitas coisas que ele carregava para a sua batalha. A couraça da justiça, como diz aqui, né? Estás, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Lembra, com a verdade. A nossa arma é a arma da verdade. É a arma da justiça e não da injustiça, né? Cingidos com a couraça da justiça. Então, a couraça da justiça. A principal finalidade da couraça é defender. Isto é, proteger o peito, órgãos vitais. Proteger o peito, proteger pulmão, proteger coração, né? Então, são órgãos que, quando ele é atingido, consequentemente, o soldado está morto. Então, a finalidade da couraça é defender, isto é, proteger o peito, né? A justiça deve permear a vida e os atos do lutador cristão. A justiça aqui se une com a verdade e elas podem ser notadas frontalmente pelos inimigos. Isaías 59:17, 1 Tessalonicenses 5:8, a couraça protege das setas mortais do inimigo. Na nossa luta espiritual, a justiça e a verdade andam de mãos dadas. Esteja sempre do lado da justiça, sempre do lado da verdade. Ele segue dizendo aqui: calçai os pés na preparação do evangelho. Os calçados nos pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados são importantes para os pés do lutador na guerra. Os campos eram minados e os inimigos eles colocavam muitos artifícios ali, muitos métodos para que o soldado ele também fosse alvejado, fosse ferido nos seus pés. Então, nos tempos romanos em que Paulo se inspirou para fazer a analogia das armas, o soldado usava um tipo de sandália com cravo nas solas que ajudava o soldado a não deslizar, dando-lhe segurança. Portanto, a significação da expressão paulina para calçado na preparação do Evangelho da Paz tem a ver com a segurança da mensagem que pregamos. O Evangelho é o poder, é o dinamis, é o poder, é essa bomba atômica que o inimigo não resiste, né? Que o próprio Jesus vai dizer que a igreja, o inimigo não vai prevalecer, mas a igreja vai romper, a igreja vai vencer porque ela é vencedora. Então, no grego, como diz aqui, né, o dínamo, o evangelho é o poder, é a bomba, é o dínamo, né, aquela força terrível, né, contra as forças do mal. Aí ele segue dizendo: calçar os pés na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é uma arma defensiva. Olha aí as defesas. Quando que é defesa, a gente já falou aqui. Defensiva contra os ataques diretos de Satanás. O soldado prendia o escudo num dos braços, né? Às vezes no braço esquerdo, porque cá ficava a espada. Ou dependendo se ele era destro, né? Ou se ele era canhoto. Esse escudo tinha a forma de um prato gigante que servia
para proteger todo o corpo. A fé de respeito à nossa confiança, crença doutrinária. Um soldado cristão sem escudo é um soldado vulnerável aos ataques satânicos. O conhecimento da palavra de Deus forma o corpo da fé, ou seja, o escudo da fé que protege o crente contra as heresias, contra as mentiras satânicas, contra os engodos de Satanás. Capacete da salvação, que o texto vai dizer aí, né? Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. No grego, a palavra capacete é perikefalaia, né? O capacete servia para proteger a cabeça. Nos tempos antigos, os capacetes eram feitos com figuras decoradas de animais ou carrancas para intimidar o adversário ou para representar o usuário do capacete. O apóstolo usou a figura do capacete para representar a nossa salvação. A cabeça é a parte mais vulnerável do corpo. Por isso o lutador a protegia com um capacete. As figuras representativas usadas no capacete tinham o objetivo de mostrar a força e a inteligência do lutador. O crente, por sua vez, toma posse do capacete da salvação, que é a segurança máxima de sua vida. Pois se a cabeça for atingida, ele corre o risco de perder, né, a guerra, de perder a sua batalha, né, de perder. Então, para que isso não aconteça, né, tomai o capacete da salvação. E caminhando aqui para o final, e a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Havia 2 tipos de espada usada numa batalha. Uma era feita de várias formas e tamanhos, normalmente de bronze. No grego, esse tipo de espada chamava-se zifós. O bronze pode representar a presença do Espírito Santo na vida do crente. O outro tipo no grego, machaíra, era um pouco mais curta que zifós e era usado pelos gladiadores. A espada era uma arma de ataque. Aí sim, você se protegeu. Couraça da justiça, pés calçados na preparação do evangelho, escudo da fé, cinturão, você está todo protegido. Aí agora vem o seu ataque. A espada era arma de ataque. O texto diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra das Escrituras é a espada do Espírito contra o erro, contra a mentira e a presunção. Só essa espada pode vencer o diabo e o pecado. Agora, como eu posso vencer se eu não tenho conhecimento? Veja como foi que Jesus se utilizou quando ele sai daquele período de jejum de 40 dias, 40 noites jejuando, quando o inimigo vem com aquele ataque frontal, aquele dia mal que a gente comentou aqui. O que foi que Jesus usou? Usou a palavra. O inimigo deturpou a palavra e Jesus pegou e colocou ela no devido lugar. E qual foi o resultado? Venceu Satanás. Então, como eu posso vencer esses inimigos se eu não tenho conhecimento dele? Se eu não ando, se eu não tenho o hábito, se eu não busco esse conhecimento, eu vou combater como? Com minhas armas carnais? Ele vai dar risada. Lembra daquele episódio daquele homem que viu